Eu creio que todos já estão aqui, é uma turma pequena mesmo de residente. São 11, né? Uhum. Ótimo. Bom, agora que está começando a gravar, então, eu queria primeiro me desculpar com vocês, porque tivemos um atraso grande nesse primeiro dia, mas não vai acontecer nos outros, tá bom? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria muito que começasse um curso. Vocês têm muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço que fizeram propaganda de vocês para mim, inclusive do mestrado, falaram coisas que vocês são maravilhosos, e eu estava doida para conhecer vocês, né? A disciplina que a gente vai assistir juntos hoje e durante toda a semana é uma disciplina que eu adoro dar aula, gosto muito mesmo, mas eu acho que a proposta da clínica, ela é uma proposta de que vocês consigam ter um espaço para fazer as perguntas, para colocar as dúvidas de vocês. Então, eu vou dar a aula, e a gente vai estabelecer uma dinâmica que, conforme vocês não forem entendendo, vocês podem me interrompendo, combinado? Tá? Eu vou dar a aula e vocês têm que se sentir à vontade para fazer perguntas. Vocês podem levantar a mãozinha assim, aí não sei se a Tamires liga o áudio de vocês, enfim, Tamires, a gente vai vendo, mas eu queria que vocês ficassem muito à vontade. Ou para escrever no chat, quais as perguntas de vocês, mas também para falar, para a gente ouvir um pouco vocês, tá bom? Para a gente conseguir fazer uma boa interação. Vocês podem ligar o áudio, vocês podem ligar o vídeo também, tá bom? A Rosane está falando que caiu a internet, né, do Miguel. Pois é isso que eu pensei, Rosane, algumas transmissões podem dar problema, e a gente tendo gravado assim, os alunos não ficam prejudicados. Olhem só, meus amores, eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Fonseca, eu sou professora do curso de Direito aí do CJ. Talvez eu já tenha visto alguns de vocês em alguns momentos, mas depois eu vou reconhecendo, né? Só estou vendo o Dimas e a Tamires por enquanto. A minha disciplina, que eu sempre dou aula aí na universidade, é justamente essa do direito ambiental, só que eu dou esse curso do direito ambiental durante um semestre todo, e nessa oportunidade nós vamos ter uma semana só para conversar. Então, eu vou dar uma introdução, vou discutir com vocês o direito ambiental, mas é realmente só uma introdução. Então, pode ser que tenha um monte de questões, de dúvidas que vocês tenham de outros assuntos, que eu não vou ter falado aqui, olha só. Então, a gente pode conversar sobre isso fora do horário, né, do curso. Vocês podem mandar os e-mails para mim com as dúvidas de vocês, porque eu sei que eu vou ter só 5 diazinhos para falar, então vai ficar muita coisa ainda, muita dúvida de vocês para a gente conversar depois, tá bom? E fora do horário, enfim, vocês podem contar comigo sempre, tá? Eu estou vendo aqui o nomezinho de vocês, mas como eu atrasei muito, eu queria fazer um momento da gente se apresentar, da gente se conhecer, mas eu atrasei tanto para entrar que vai ficar prejudicada a aula se eu fizer isso. Então, já vou começar o conteúdo da aula agora, tá bom? E durante o curso a gente vai se conhecendo melhor, vocês vão fazendo as perguntas para mim e eu vou conhecendo um pouco mais vocês. Então, eu vou dar uma matéria que eu adoro falar de meio ambiente, eu adoro falar dessa introdução. Então, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, e se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo, gente, eu fico tão entusiasmada para falar, ou tão indignada, ou enfim, que eu vou falando rápido. Aí vocês têm que dizer, professora, calma, professora, a senhora está muito apressada, vai para onde, né? Vocês têm que me dar aí um toquezinho se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu preparei um PowerPoint para cada um dos nossos dias, que é como se fosse um roteiro da nossa aula mesmo, tá? Então, não a gente vai falar muito mais do que aquilo que está lá, mas é para vocês saberem quais são os temas que eu vou tratar e a ordem desses temas. Vocês podem seguir, está lá na sala do Google Classroom, tem uma parte lá que é a introdução ao direito ambiental, né? Eu acho que foi a Tamires ou foi a Rosane que já disponibilizaram lá o material para vocês, mas eu também incluí ontem
o PowerPoint de todas as aulas, até a aula de sexta-feira, porque eu acho que facilita para vocês terem uma noção do que eu vou tratar durante esses dias que estaremos juntos, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui, então, foi a Rosane, né, Rosane, querida? Muito obrigada, viu, Rosane? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso, gente. Eu não sou muito boa disso, tá? Mas eu sei que vocês são pessoas... vamos ver se eu consigo. Sei que vocês são pessoas que ajudam os professores que são enrolados um pouquinho com a tecnologia. Vocês são meninos generosos, né? Quando a professora se enrola, vocês ajudam, não ajudam? Tem que ver aqui o que eu estou fazendo, meus amores. Só um minutinho. Para mim está passando, mas não está em tela cheia que eu queria fazer para vocês. Eu acho que eu vou ter que apresentar só uma janela. Agora, senão vocês vão se ver. Vocês estão vendo a minha tela, não, né? Sim. 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 Sim, professora. Mas ela está em quadrado pequeno, né, amores? Não está em quadradão, né? Isso, pequeno. Logo quando abriu, ficou a tela cheia. Não sei se foi impressão minha ou porque estava abrindo mesmo ainda o programa. professora, a senhora pode ajustar lá perto onde tem o zoom, onde tem assim 33%, é o primeiro ícone. Como está agora, amores? Conseguem? Agora sim, está na tela cheia. Agora sim. Tá bom para todo mundo? Conseguem me ver e me ouvir? Também, tá ótimo. Então, eu só estou ouvindo, não estou vendo a tela, não. Não está vendo a tela, não, filho? É por causa da internet. Tá, Estamos. Tá. É por causa da internet. Mas aí a vantagem é que vai ficar gravado, aí depois tu consegues acessar. E também na tela, só vai ter o roteiro mesmo, sabe? Então, acho que não vai prejudicar muito quem está com a internet ruim, tá bom? Eu vou tentar ler sempre o que está aqui, considerando que algumas pessoas não vão ver, tá bom? Eu estou com um problema, gente. Como eu estou com a tela cheia para vocês verem bem bonitinho, eu não consigo ler o chat, tá, gente? Então, se quiserem falar ou colocar perguntas, tu lê para mim, Tamires? Sim, professora. Obrigada, meus amores. E quem quiser falar, pode ligar o seu áudio e falar, que já está autorizadíssimo, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Bom, eu fiz um cronograma das aulas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Amanhã, nós vamos falar sobre a Amazônia e a proteção da Amazônia. No quarto dia, aqui, gente, eu inverti e não alterei aí o número, porque no roteiro de vocês que eu tinha mandado, no plano de ensino, eu troquei o item 3 com o item 4. Na terceira aula, eu vou querer falar sobre a tutela jurídica da biodiversidade. Ó. E o que seria, né, a terceira aula, eu passei para o quarto lugar, que são os princípios de direito ambiental e os conceitos. Eu vou falar só no dia 19. O último tema é direito dos povos indígenas e quilombolas. Essa organização é o que a gente vai seguir nos nossos 5 dias de aula, tá bom? Aí o plano de aula de hoje, que é a aula 1, é esse que eu coloquei aí. Então, para vocês saberem, ai meu Deus, a professora não para de falar, né? É para vocês seguirem esse roteirinho aqui, eu vou colocando na apresentação, porque a gente vai discutir todos esses temas hoje. E eu vou precisar contar um pouquinho aí com a ajuda de vocês e com a participação de vocês nesse debate, porque eu também vou querer ouvir de vocês qual é o olhar de vocês sobre os temas de desenvolvimento, sobre o combate às mudanças climáticas. Tem muita coisa que eu queria conversar e que eu queria aprender com vocês. A parte mais legal da gente ser professor é isso, que a gente pode ensinar e que a gente pode aprender. Então,
a participação de vocês é muito importante para mim, Luciana, tá bom? Bom, para a gente começar a aula, eu quero tratar com vocês sobre o chamado desenvolvimento sustentável, que é o tema de início da disciplina. Eu coloquei aí a imagem do globo terrestre para vocês, e nessa imagem, vocês conseguem ver a minha setinha, gente, na tela? Dá para ver? Sim, dá para ver. Olha que legal. Tem uma coisa até que eu aprendi, gente, que eu tenho que usar as coisas que a gente aprende, a gente tem que usar, né? Olha, eu vou colocar esse apontador a laser, olha que legal. Gente, nesse globo terrestre, se eu pedir para vocês me dizerem aonde é que está a concentração de países que mais tem desenvolvimento econômico, vocês acham que estão aqui no hemisfério norte ou aqui no hemisfério sul? No hemisfério norte. Então, essa galera aqui do hemisfério norte cresceu bastante, né? E aonde está a concentração dos países que ainda tem muito recurso natural? Está todo mundo aqui no hemisfério sul, não é? Então, não parece suspeito para vocês que todo mundo que cresceu muito tem pouco recurso natural e a galera que não cresceu tanto ainda tem muito recurso natural? Temos um problema aí no modelo de crescimento desse pessoal. Já temos uma suspeita aí, não é? Bom, o modelo produtivo dos países desenvolvidos, ele promoveu o que a gente chama de desenvolvimento insustentável. Por que é insustentável, gente? Porque tem um intenso crescimento econômico, né? Então, eles têm ali, todos têm uma economia muito forte, né? Com alta produção de riqueza. Por outro lado, esse mesmo modelo gera escassez e poluição dos recursos naturais. Então, todo mundo que cresceu muito não tem tanto recursos naturais, não é? Qual é o problema, gente? Esse modelo, ele gera uma limitação ao próprio crescimento econômico. Por quê? Vamos entender por quê, amores? Porque se para eu produzir eu preciso de recurso natural, vocês concordam que para tudo a gente precisa de recurso natural? Para fazer meu óculos, eu preciso de minério, para o meu computador, para a nossa geração de energia, para a gente estar se falando aqui, para tudo eu preciso de recurso natural, gente, tudo. Mas, se eu tenho, olha só, um modelo que faz eu crescer economicamente, produzir muito, vender muito, mas esgota o próprio recurso natural que eu preciso, eu vou ter uma limitação no crescimento econômico. Por quê? Porque não vai ter mais recurso natural para mim. Tem um momento aqui, olha, que esses países desenvolvidos, eles não vão mais conseguir, porque eles não vão ter mais espaço, eles não vão ter mais recurso natural para explorar, tá? Então, percebam que esse modelo, que foi o modelo padrão após a Revolução Industrial, a gente considera um modelo insustentável, tá bom? Porque ele gera muito crescimento econômico, mas também gera muita escassez e poluição dos recursos naturais, que vai gerar uma limitação do crescimento econômico. Deixa eu perguntar aqui para vocês, eu vou sair só um pouquinho aqui da tela, porque eu quero perguntar uma coisinha olhando vocês aqui no chat. Meus amores, tem diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento? Alguém consegue me explicar? Eu estou voltando aqui para eu poder olhar o chat. Quem não quiser falar, pode escrever também, se quiser, tá bom? Dimas, sabe, Dimas, para me ajudar? Será, Dimas, que tem diferença? Tem, né? O crescimento econômico por si só, né? Ele não dá um desenvolvimento, né? Considerando que assim, grosso modo, para ganhar dinheiro, né, sem se preocupar com outras situações sociais principalmente, na lógica que está ali, entre aspas, é fácil, né? Agora, o difícil é assegurar, né, as consequências desse ganhar dinheiro, né?
É mais ou menos isso. Por aí mesmo, Dimas, por aí. Acho que a Mônica quer complementar, né, Mônica? Sim, professora. Primeiro a gente tem que entender um desenvolvimento a partir de que lógica, né? Da lógica tradicional ou é da lógica capitalista? Sendo da lógica capitalista, eu entendo que, igual o Dimas corroborando com ele, nem todo desenvolvimento econômico, crescimento econômico, vai reverberar num desenvolvimento do país, né? A gente vê países que conseguem ter um grande lucro econômico, mas são países pobres, países que têm potencial de crescimento, mas não conseguem atrelar isso ao potencial econômico que eles têm. Amei, Mônica. A Casey também, ela fez a contribuição dela para o Dimas e para a Mônica. Crescimento econômico pode ser apenas o aumento de grandes fortunas, sem pensar no desenvolvimento social. Eu amei, vocês já sabem a resposta. É isso mesmo. Eu vou pedir para vocês anotarem algumas palavras-chave sobre isso, tá? Porque aí eu agradeço que vocês já me ajudaram a explicar para os colegas, e eu vou colocar frases-chave para vocês entenderem a diferença entre eles, tá bom? Então, vocês podem colocar aí nas anotações de vocês que o crescimento econômico está ligado ao aspecto quantitativo. O crescimento econômico está ligado ao aspecto quantitativo. Coloquem assim do lado. É o aumento da riqueza. Bem como a Casey chamou a atenção, o Dimas e a Mônica, tá bom? O crescimento econômico está ligado ao aspecto quantitativo, é o aumento da riqueza, tá? E o desenvolvimento está ligado ao aspecto qualitativo. O desenvolvimento está ligado ao aspecto qualitativo. Coloquem assim do lado, gente. É a melhoria da qualidade de vida. É aquilo que vocês explicaram. Olha como vocês são incríveis, não é, meus amores? É a melhoria da qualidade de vida, tá? Então, vamos lá, me ajudem agora, amores. Pode um país ter crescimento econômico sem ter desenvolvimento? A Mônica acabou de falar para a gente, não foi? Dimas também. Então, eu tenho países que, olha, eles podem crescer, um crescimento econômico bom, mas eles não conseguem melhorar a qualidade de vida da população. É o que a Casey estava chamando aí de desenvolvimento social, né, Casey? Então, a gente não quer só crescimento, a gente quer também desenvolvimento, tá bom? É possível que o país cresça e não tenha melhoria de qualidade de vida da população. Tudo bem, gente? Então, vou avançar, que essa parte ficou muito bem entendida e, aliás, explicada pelos meus queridos. Então, bora lá que eu vou voltar aqui para o nosso data show, tá bom? Vou colocar grande aqui de novo. Muito bem, gente. Eu tinha falado aqui para vocês, olha, que esses países todos, eles cresceram dessa forma e eles começaram a ter, então, escassez de recursos e poluição. Então, eles começaram a se movimentar para tentar entender qual era o grande problema da crise ambiental no mundo após a Revolução Industrial. A gente teve um intenso problema de escassez e poluição, muito sentido na década de 60 por esses países, tá bom? Muito bem. Aí vou começar a contar uma historinha para vocês, tá? Em 1968, foi criado um grupo de pesquisadores e estudiosos chamado Clube de Roma. Não sei se vocês já ouviram falar. O Clube de Roma foi um grupo criado e financiado por um empresário chamado Aurélio Peccei. Esse pesquisador, gente, ele, na verdade, trouxe ali, agrupou uma série de cientistas, era uma equipe com vários especialistas para tentar descobrir quais eram os problemas da crise ambiental no mundo. E eles produziram um relatório
chamado Limites do Crescimento, que eu coloquei aí em inglês, tá bom? Neste relatório, Limites do Crescimento, eles traziam um cenário catastrófico, gente, catastrófico. Por quê? Porque eles estavam prevendo ali, em breve, um cenário de impossibilidade da população permanecer na Terra. Vocês já estudaram Malthus? Já leram Malthus? Sabem quem foi Malthus? Vou sair aqui para ver o que vocês têm. Alguém aqui gosta de economia, gente? Vai ser meu assistente em economia? Não gostam de economia? Já leram Malthus? Sabem quem foi Malthus? Eu li há muito tempo atrás, mas vocês podem já ter ouvido falar, gente. Malthus, ele publicou uma tese que os economistas sempre usam, dizendo o seguinte: a população brasileira, desculpa, brasileira não, a população mundial, tá? Desculpa. A população mundial, ela cresce em escala geométrica e a produção de alimentos cresce em escala aritmética. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar. Essa relação de crescimento da população com a produção de alimentos, ela é desastrosa, ela é catastrófica, porque o que Malthus dizia é que a população da Terra estava crescendo tanto que a Terra não daria conta de nos alimentar. E aí Malthus, ele pregava, gente, uma série de alternativas para que a gente pudesse sobreviver no planeta, como controle da natalidade. Ele dizia que não era bom que a gente tivesse aí muitas alternativas de tratamento médico, as pessoas tinham que morrer porque tinha muita gente, não é? Eu fico muito triste lendo Malthus, assim, das vezes que eu li, eu falava, meu Deus, ele é uma pessoa sem esperança, não é? Muito bem. Esse relatório do Clube de Roma foi chamado de relatório neomalthusiano. Por quê, gente? Porque nesse relatório do Clube de Roma, em 72, o que eles diziam era de que a gente precisava ter controle da natalidade, tá? A gente precisava cuidar e aumentar a produção de alimentos, mas o principal aspecto do relatório, gente, era que eles estavam pregando o que a gente chamava de tese do crescimento zero. O que eles diziam, olha, quem cresceu, cresceu, quem cresceu não pode mais crescer porque a gente não cabe no planeta. Portanto, todo mundo tem que parar como está para a gente arrumar a casa. Essa era a tese do crescimento zero. A gente não podia mais ter chamado crescimento dos estados. Eu pergunto para vocês acham mesmo que o Brasil estava preocupado com poluição em 1970? A gente estava fazendo o que no Brasil em 1970, Dimas? Era a política do desmatamento, do desenvolvimento, né, do progresso. Derrube a árvore para o progresso. A gente queria o progresso, era um governo militar. Nesse governo militar, eles queriam desenvolver vários projetos na Amazônia para integrar a Amazônia ao resto do país, não é isso que vocês viram? Exatamente, Dimas, ninguém estava preocupado com a questão ambiental, não é? Nós não tínhamos nem poluição, nem escassez de recursos, pelo contrário, era abundância. Vocês acham que o Brasil gostou dessa ideia do crescimento zero? O Brasil topou isso em 72? O que você acha, Mônica? Eu acredito que não, professora. Era paradoxal, né, aos dogmas que eles estavam apregoando no momento. Mônica, de jeito nenhum, pelo contrário. O Brasil não só não gostou nada dessa tese, como ele foi um dos líderes, Mônica, da outra tese, da tese contrária, que é chamada tese desenvolvimentista. Vocês já ouviram falar? Olha só, vou contar os detalhes para vocês disso, tá? Nós tínhamos o Clube de Roma publicando um relatório chamado Limites do Crescimento e toda a comunidade científica discutindo esse relatório. O que fez a ONU? A ONU chamou uma grande convenção lá em Estocolmo em 1972. E essa convenção era justamente para discutir esse relatório, tá? Nessa convenção, qual era a proposta? Olha, nós temos aqui a tese do crescimento zero, os países têm que enfrentar o dilema
de que o planeta não dá conta do crescimento populacional que estamos tendo, e os países subdesenvolvidos, liderados pelo Brasil, disseram, epa, não, a gente não gosta nada disso aí. A gente não está com problema de escassez, a gente não está com problema de poluição, crescimento zero para a gente não, a gente quer crescer. Aqui tem miséria, aqui tem fome, e a gente quer crescer, não vem com essa história, não. Gente, entre essa tensão da tese do desenvolvimentista e da tese do crescimento zero, lá em Estocolmo, em 72, na Convenção da ONU, quem vocês acham que ganhou? Tensão entre os dois, quem vocês acham que ganhou? Desenvolvimentista? A gente olhando para o planeta parece que sim, né, Dimas? Mas olha, Dimas, não. Essa minha pergunta tinha uma pegadinha, né? Dimas, eles acharam uma tese intermediária, que eles chamaram de ecodesenvolvimento. Lá em Estocolmo, em 72, os debates acabaram gerando essa estratégia que a gente chama de caminho do meio. Já ouviram falar? A tese do ecodesenvolvimento, ou ecodesenvolvimentista, pregava que, olha só, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? A gente vai desenvolver, crescer economicamente, mas, ao mesmo tempo, cuidando dos recursos naturais. Era necessário achar um caminho do meio, gente. Era necessário achar uma saída, que naquele momento os países entenderam que não era nem a tese desenvolvimentista e nem a tese do crescimento zero. Era preciso achar um caminho do meio, tá? E desse debate, nessa grande convenção de Estocolmo, surgiu a nossa primeira grande declaração de direito ambiental, que é a Declaração de Estocolmo de 1972. Ela tem artigos lindos, com princípios lindos, que a gente vai falar aqui na nossa aula de princípios de direito ambiental. Então, muito do que eu vou dar aula para vocês sobre princípios nasceu dessa Declaração de Estocolmo lá em 1972. E a busca desse caminho do meio, desse caminho que compatibilize desenvolvimento compatibilize desenvolvimento com a proteção ambiental. Tá bom? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o meu esquema. Adotamos, então, entre a tese do crescimento zero e a tese desenvolvimentista, nós adotamos essa via aqui, olha, gente, do ecodesenvolvimento, tá? Essa que eu coloquei aqui no Data Show para vocês, olha, via do ecodesenvolvimento. Desenvolvimento econômico e preservação ambiental não são incompatíveis, mas interligados. Essa é a proposta do ecodesenvolvimento. E aqui, gente, eles propuseram o que a gente chama de mudança de paradigma de desenvolvimento. Olha que expressão complexa, né? Mudança de paradigma de desenvolvimento. Lá, na verdade, eles propuseram que a gente mudasse o comportamento diante das externalidades que a gente gerava. E eu quero falar com vocês sobre essa expressão aqui. Bora entender o que é internalização das externalidades negativas, tá? Que são os prejuízos ambientais e sociais. Vamos entender o que é isso? Essa palavrinha aqui, adoro perguntar isso em prova de concurso, em prova de OAB, eles adoram perguntar para vocês, ou falar, né, quanto o paradigma da internalização das externalidades negativas marcou o debate lá em Estocolmo, em 72. E aí, de novo, hoje eu só quero falar de economia, né, queridos? Estou falando de economia. Quando a gente produz alguma coisa, em geral, o produtor ele vai analisar qual é o material que ele precisa, quais são os insumos, ele vai falar dos trabalhadores, não é? Ele vai pensar nos trabalhadores, o que ele precisa para fazer aquilo funcionar, o custo dele, qual o valor que ele vai colocar no produto para ele ter uma coisa chamada lucro, né? O que a Mônica está falando, nesse padrão de desenvolvimento capitalista, tá, Mônica? Então, ele vai querer o lucro, né? Muito bem, gente. Só que essa atividade toda que foi desenvolvida desde a Revolução Industrial era uma produção em massa com
exploração dos recursos em massa e poluição em massa também. Esse modelo, ele acaba gerando o que a gente chama de externalidades. O que são externalidades, gente? É aquilo que não está no controle da empresa e que acaba acontecendo da porta da empresa para fora, tá? Essas externalidades, elas podem ser positivas ou negativas, tá bom? Então, nos grandes projetos ou todo o processo produtivo, a gente tem externalidades positivas e negativas, tá? Se eu perguntar para vocês externalidades positivas de um projeto de mineração, de um projeto de exploração de ferro, vamos pensar. Tem alguma externalidade positiva que vocês lembrem? Um impacto positivo para a sociedade? Em geral, o que se levanta é a geração de emprego e renda, não é isso? Isso, é melhoria social também. Então, essas são externalidades positivas geradas por um empreendimento. Mas também tem externalidades negativas? Com certeza. A gente tem vivido aqui no nosso estado, né, e, enfim, toda a Amazônia, muitas externalidades negativas decorrentes de grandes projetos na Amazônia, não é? Que externalidades negativas são essas? São impactos ambientais e impactos sociais, não é? Na maior parte das vezes, que acabam prejudicando e causando danos diretos para as comunidades locais. Muito bem. Essa nova proposta de Estocolmo, gente, quer que a empresa internalize as externalidades negativas. Olha que incrível. Lá em Estocolmo de 72, eles disseram, epa, isso aqui não é justo, não. Deixar as externalidades negativas para a sociedade dar conta, está meio injusto, porque o empreendedor, ele produz, ele faz lá todo o processo e o lucro fica para ele, né? A gente chama isso de internalização do lucro e ele deixa para a sociedade as perdas, o prejuízo. Então, em geral, a crítica que se faz, olha, nessa situação sempre a internalização do lucro e a socialização das perdas. Temos que fazer o contrário. Se a empresa quer ficar com lucro, é justo que ela internalize também as externalidades negativas. É justo que ela arque com a prevenção, com a precaução e a reparação das externalidades negativas. Vocês entenderam isso, amores? Essa lógica, essa mudança de paradigma é muito importante para toda a legislação ambiental que a gente vai estudar até a sexta-feira, tá bom? Ficou claro para vocês isso, queridos? Posso passar adiante? Bom, Pode. Professora, Por não? Tudo bem, Miguel? Por causa da minha internet, é por isso que a senhora repete a mudança de paradigma para a internalização, isso? A senhora falou? Isso. Você quer que eu repita essa parte para você, Miguel? Só essa parte, eu consegui escutar externalidade positiva e negativa. Mas esse tema... Pode falar. Eu vou repetir para você, Miguel, mas eu também quero te deixar tranquilo que a gente está gravando a reunião, tá bom? Talvez isso possa te ajudar depois, se você perceber que está com muita falha, isso talvez possa te ajudar para depois você assistir. Mas quando você conseguir acessar, você pode ir me interrompendo que eu vou repetindo, tá? Olha só, Miguel, todo empreendimento ele vai gerar externalidades positivas e negativas, tá? Tá bem, eu vou falar bem devagar, tá, Miguel? E aí, se você tiver dúvida no que eu tô falando, você vai me sinalizando, tá bom? Miguel, todas as empresas, elas geram impactos positivos e negativos. Esses impactos, Miguel, a gente chama de externalidades, tá bom? Essa expressão é uma expressão da economia, Miguel,
tá? Mas são impactos que as atividades geram na sociedade. Bom, os impactos positivos são a geração de emprego, então, a empresa cria muito emprego para a sociedade, aumenta o nível de renda, Miguel, das pessoas, tá bom? E esse tudo bem, a gente quer que a empresa faça isso, tá? Mas também a gente tem externalidades negativas. E aí você pode entender, Miguel, que a gente tem impactos negativos desse empreendimento. Quais são esses impactos negativos? Os impactos são os danos ambientais, os danos para as comunidades, né? Que vão comprometer a saúde e o equilíbrio do todo o nosso ecossistema. Esses danos, Miguel, não podem ficar para a sociedade. A empresa, ela tem que chamar essa responsabilidade para ela. É a empresa que tem que dar conta dos danos ambientais e sociais. Ela que tem que evitar que esse dano aconteça, tá bom? Então, ela tem que adotar as medidas de prevenção e de precaução. A empresa tem que arcar com os danos ambientais, com a recuperação da área degradada. Isso é uma grande proposta de mudança de paradigma, é uma grande proposta de modelo de desenvolvimento, Miguel. É um modelo em que a gente não deixa mais para a sociedade dar conta daquele problema e a gente internaliza, a gente bota isso na conta da empresa. É ela que vai ter que dar conta disso, tá? Eu acho que a Mônica quer contribuir também, né, Mônica? Professora, é só um questionamento. Isso é fruto de uma reunião, virou uma convenção, eu estou entendendo desse jeito, certo? Vou já te explicar. Tá. Pode continuar, filha. Já nesse momento, eles já pensaram que esses impactos podem ser diretos ou indiretos, porque hoje o que a gente vê? Quando um grande projeto vai se instalar, eles fazem um laudo ambiental, né? Aí eles mensuram a dimensão do impacto, sendo que eles qualificam o impacto como direto e indireto. Eu quero entender se já nesse momento se pensava nessa perspectiva de ter impactos menores ou maiores, ou se pensava só na possibilidade de ter impactos. Ótima pergunta, filha. Eu vou só, antes de te responder, Mônica, deixa eu só ver se o Miguel, ele conseguiu entender. Eu consegui te explicar, ele até caiu da reunião, caiu a internet dele de novo. Tá aí, Miguel? É que a internet dele tá falhando, né? Tá, enquanto o Miguel consegue voltar, era só para ver se ele tinha alguma dúvida, tá, Mônica? Aí agora eu vou te responder, Mônica, olha só. Esse momento a gente teve a apresentação do relatório do Clube de Roma, e ele teve uma repercussão mundial muito grande em 68, e essa convenção da ONU aconteceu em 72. E, Mônica, você usou uma expressão muito boa, é como se fosse uma grande reunião mesmo, viu, filha? Muitos países juntos, tentando achar uma saída, tá? Que a gente chama de convenção, mas isso é mesmo que você falou, tá? Naquele momento, Mônica, a gente ainda não pensava muito bem nos impactos diretos. A proposta da mudança de paradigma, ela veio para tentar compor essas duas, nessa linha do ecodesenvolvimento, e essa noção foi sendo discutida e tratada durante os anos. Então, essa sofisticação que a gente trata hoje no sistema jurídico brasileiro, dos impactos diretos, dos impactos indiretos, a gente fala, inclusive, do poluidor direto, do poluidor indireto, isso só veio acontecendo no decorrer do tempo. Naquele momento ainda não, a gente não chegava nesses detalhes, tá? Mas isso vai chegar, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar do princípio do poluidor pagador e a gente vai conversar sobre isso, tá bom, Mônica? Muito bem, posso avançar um pouquinho, queridos? Pode. Com essa tese intermediária do ecodesenvolvimento e a internalização das externalidades negativas, a Convenção de Estocolmo trouxe uma declaração de direitos linda. Poxa, Luciana, resolvido o problema ambiental. Pronto, né? Os países amaram, deu tudo certo. Os países voltaram para casa e eles tinham que
adotar, nos seus sistemas jurídicos, eles tinham que adotar uma saída para aquela declaração tão linda. Eles tinham que transformar aquilo em políticas públicas, tá? Bom, vocês acham que deu tudo certo, os países conseguiram, ou que a crise ambiental só aumentou? Pois é, gente, a crise ambiental só aumentou. Vamos ver aqui, né? Afinal, esse grande encontro, debate para lá, debate para cá, não resolveu muito o problema. A gente teve a Declaração de Direitos de Estocolmo, de 1972, mas, na prática, a crise ambiental só avançou. Aí, gente, nós tivemos, em 1982, 10 anos depois da Declaração do Rio, a ONU reuniu um novo grupo de estudos. Esse grupo de estudos, que era a Comissão da ONU de Meio Ambiente, era presidida pela primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland. Olha esse nome que eu coloquei aqui. Está vendo esse nome? O nome era da primeira-ministra da Noruega, que era a presidente da Comissão da ONU, que foi tentar descobrir por que a crise só piorava. Essa comissão produziu um relatório que é chamado Relatório Brundtland, que é o nome e sobrenome da primeira-ministra da Noruega, tá bom? Que era a presidente da comissão. Mas, oficialmente, o nome do relatório é esse que eu botei aqui, olha, Nosso Futuro Comum. Ele tem um apelido, que é Relatório Brundtland. Então, em prova de concurso, em prova de OAB, vocês podem encontrar esse mesmo relatório com o nome Relatório Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, tá? O que estava dito nesse relatório? De novo, gente, muito impacto. Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando a questão das mudanças climáticas e dos relatórios, e como esses relatórios são bombásticos para todo o planeta, né? Isso acontecia também naquela época. Em 1987, essa convenção da ONU publicou esse relatório chamado Nosso Futuro Comum. Todo mundo alarmado com o que tinha nesse relatório. Eu vou tentar reduzir para vocês, resumir aqui o que tinha nesse relatório, com um poder de síntese muito grande. Ele tem muitas páginas, mas eu vou dizer o que tinha nesse relatório em 3 palavras. Olha que incrível que é a professora de vocês, hein? Lá nesse relatório, eles tentaram identificar quais eram os problemas, a crise ambiental que assolava o planeta. E eles dividiram em 3 grupos, tá bom? O primeiro grupo de problemas tratava da poluição. Nenhuma novidade. Isso a gente já sabia desde a década de 70. O segundo grupo de problemas tratava da escassez de recursos. Também nenhuma novidade, nós já sabíamos disso. O terceiro grupo de problemas era muito relevante e era, sim, uma novidade. Nesse relatório, Nosso Futuro Comum, gente, eles deixaram claro que nós tínhamos que cuidar das questões sociais. Isso foi muito importante. Eles deixaram claro que a pobreza é um limitador muito grande do cuidado ambiental. E que se a gente não cuidasse da saúde, da educação, da qualidade de vida, do saneamento básico das pessoas, dificilmente a gente ia enfrentar o problema da poluição e da escassez de recursos. Este relatório deixou claro que as questões ambientais estão totalmente relacionadas com as questões sociais. Isso foi muito importante, tá bom? Questões ambientais e questões sociais têm que ser cuidadas juntas. Eu tenho que ter políticas públicas que olhem a questão ambiental e olhem a questão social juntos. Isso foi muito importante no relatório Nosso Futuro Comum, tá? Muito bem. Por não? Não, é que eu ouvindo falar assim, eu me lembrei das palavras do Adam Smith, que dizia que onde há grande propriedade, há grande desigualdade, e que quando há muito rico,
Na verdade, para um rico, haveria aproximadamente 500 pobres. Olha, Jovelson, né? Jovelson, sabia que você vai me ajudar muito, que a gente vai ter uma aula aqui, que eu acho que é o terceiro dia, Jovelson, nós vamos falar sobre a propriedade privada, a função social da propriedade, e a gente vai discutir isso aí que você trouxe para a gente agora, né? Que sistema capitalista é esse que tem no Brasil? Como é que é essa propriedade privada? Como é que é essa função social da propriedade? E a gente vai falar de como as coisas são e como as coisas deveriam ser. E você vai me ajudar, você vai trazer ele para a nossa discussão, viu? E é bem por aí mesmo. E essa tua discussão, isso que você está chamando a atenção, já era uma preocupação desses pesquisadores, né? O sistema, ele acaba fazendo com que as pessoas tenham que enfrentar sozinha as limitações da pobreza, né? A escassez de direitos fundamentais que a pobreza traz. E se a gente não enfrentar isso, né, juntos e de forma solidária, a gente vai ter muita, muita dificuldade de proteger o meio ambiente, tá? Mas a gente vai voltar nisso. Muito bem. Então, a ONU chamou uma outra grande convenção para tratar disso, gente. Foi a Convenção do Rio, de 1992, tá? Vocês já estavam vivos em 92, gente? Quem estava vivo aqui na sala? Deixa eu olhar vocês. Eu já. Olha que bom, Dimas, você, a gente estava todo mundo vivo, né? Então, em 1992, em 70 vocês estavam vivos já? Só eu, meu Deus do céu, olha só, né, como são as coisas. Em 92, vocês já estavam, né, Casey? Já estava viva, Casey? Então, em 1992, nós tivemos uma grande convenção no Rio de Janeiro, gente. Foi incrível. Olha, a Mônica tinha um aninho, né, Mônica? Lá no Rio de Janeiro, fervilhando, o amor estava assim, muito, né? Todo mundo discutindo a questão ambiental. E ali, no Rio de Janeiro, em 92, nesse grande debate sobre o relatório Nosso Futuro Comum, falando de meio ambiente, de economia, de questões sociais, tá? O debate estava muito mais amplo. Ali a gente já falava sobre a expressão desenvolvimento sustentável. A gente não falava mais ecodesenvolvimento, como a gente adotou lá em 1972. Aqui a gente já falava sobre desenvolvimento sustentável. Que quer dizer o quê? Qual era a proposta de desenvolvimento sustentável? A gente tem um autor, que é o Ignacy Sachs, que discute muito a questão do desenvolvimento sustentável, e a ideia era olhar para esse problema sobre o que eles chamam de tripé do desenvolvimento, agora saiu, né? Que são 3 eixos do desenvolvimento: as questões ambientais, econômicas e sociais, que elas devem andar juntas. E ali, eles discutiram o que seria esse desenvolvimento sustentável. Resumidamente, me avise se eu estiver falando muito rápido, que eu me empolgo, né, gente? Me avise, eu vou mais devagar, tá bom? Quanto mais empolgada, aí eu vou acelerando, mas eu vou falar mais devagar, tá bom? Desculpem. O desenvolvimento sustentável, ele significa que nós não podemos diminuir ou esgotar as chances das gerações seguintes. Nós temos que possibilitar que todas as gerações depois de nós tenham a mesma condição de se desenvolver neste planeta. Percebe, gente, não é justo que a gente use o planeta Terra e diminua a chance das gerações que vêm depois da gente. Faz sentido isso? Como é que eu uso esse planeta a ponto de comprometer o equilíbrio dele? E as gerações que vêm depois de mim têm menos chances de fazer isso. Nós não podemos permitir isso. E isso foi discutido muito lá no Rio de Janeiro, em 92. O desenvolvimento sustentável significa que a gente tem o direito de se desenvolver, mas nós temos que garantir as mesmas condições
ou condições melhores de desenvolvimento para as próximas gerações. Não é incrível? Eu concordo com isso. Até porque até então nós só temos a Terra, né, como nossa casa. Só temos essa oportunidade. E provavelmente a Terra, ela vai atender a nossa geração. Eu estou falando nossa, que eu estou me incluindo na geração de vocês, perceberam, né, amores? Mas a nossa geração que está viva aqui neste mesmo momento, nós temos direito de usar e de viver neste planeta, mas nós não temos direito de esgotar as chances das gerações seguintes, tá bom? Então, nós precisamos cuidar disso, tá? O nome disso é desenvolvimento sustentável. Nessa disciplina, a gente está fazendo só uma introdução, mas, na verdade, se vocês forem aprofundar o estudo do desenvolvimento sustentável, vocês vão ver que muitos cientistas dizem que o desenvolvimento sustentável, na verdade, ele não existe. A proposta dele é uma proposta muito idealista, tá? Porque a cada momento que a gente está vivendo na Terra, a gente está diminuindo as chances da geração futura, por causa da nossa forma de fazer, de criar e de viver hoje. Nós temos gerado muito impacto no sistema. Daqui a pouco a gente vai falar, tá bom? Mas para o direito, no direito, a gente tem o desenvolvimento sustentável como um princípio e como um objetivo. Temos que respeitar o direito das gerações seguintes, tá bom? Lá, no Rio de Janeiro, em 1992, nessa grande convenção da ONU, né, eu gostei da Mônica, é uma grande reunião mesmo, eu gostei da expressão que a Mônica usou, é uma grande reunião, Mônica, entre os países. Eles, como resultado, tiveram uma declaração do Rio, a Declaração do Rio de 92, uma declaração linda também de princípios de direito ambiental. Alguns dos princípios que a gente vai estudar estão na Declaração de Estocolmo e outras estão na Declaração do Rio, tá bom? Então, nós temos aí várias declarações de direitos tratando dos princípios. Eu vou dar uma aula de princípios para vocês, por isso que eu não vou tratar de princípios agora. Eu vou deixar para tratar no dia da nossa aula, tá bom? Mas eu quero só continuar contando a minha historinha do desenvolvimento para vocês. Muito bem, lá em 92, a ideia era, olha, vamos adotar aqui o caminho do meio, nós já tínhamos o ecodesenvolvimento, vamos continuar aqui no caminho do meio. Temos que compatibilizar as questões ambientais, econômicas e sociais, tá? Resolvido, coisa mais linda do mundo, incrível. Resolvemos todo o problema do planeta agora, com essa declaração linda, né? Com a Agenda 21, que era uma agenda cheia de propostas que foram negociadas e discutidas lá em 1992. Não é incrível? Tudo legal. Na teoria, né, professora? Então, Biratã, nós resolvemos o problema da crise ambiental, Biratã? Teoricamente, sim. Na prática, a crise só aumentou, né? A gente só vem caminhando, e não vamos ver dados amanhã, vou encher vocês de informação, de dados, e vocês vão ver que a crise não se resolveu. O Biratã, a situação vem se agravando cada vez mais. E a gente teve, há pouco tempo atrás, em 2012, a convenção da Rio+20. Vocês já estavam vivos em 2020? Desculpa, Rio+20 foi 2012. Vocês estavam vivos? Todos quase, né? Acompanhei naquela época. Acompanhou o Biratã? O Biratã, eu fui para lá também, para o Rio. Eu fui viver aquilo também. Estava todo mundo, tinha vários eventos, tinha a convenção da Rio, a convenção oficial, a Rio+20, aí tinha a convenção social, eu ia, tinha a convenção dos professores de direito ambiental, aí tinha a convenção dos pesquisadores de direito ambiental, estava cheio de convenções paralelas, estava incrível. Mas os pesquisadores e os ambientalistas estavam muito tristes. Não sei se o Biratã percebeu isso. Estava todo mundo muito triste com a política de proteção. Estava de fora, Biratã? Todos os povos indígenas estavam de fora da grande discussão. Estava tendo um evento, que era um evento social para ouvir os povos, mas não participava do evento
não era um evento oficial, estavam tendo eventos paralelos, que a gente chama, né, Biratã? E estava todo mundo muito triste. Não sei se você percebeu, Biratã, sabe por quê? Porque no Brasil a gente tinha acabado de aprovar um novo Código Florestal. Tu lembra disso, Biratã? Sim. O Código Florestal foi aprovado em maio e a Convenção da Rio+20 foi em junho. E os ambientalistas estavam tristes demais, porque a gente aprovou um Código Florestal que, em alguma medida, trouxe alguns retrocessos para a nossa legislação ambiental. Então, estava todo mundo muito angustiado lá na Rio+20. Para vocês terem uma ideia, quando acabou a convenção, a gente nem teve uma declaração, teve uma carta que foi aprovada, acho que uma semana depois que todo mundo já tinha ido embora. Tá? Sabem o que foi o destaque da Rio+20? Com todos os problemas dela, né, e essa exclusão que o Biratã está chamando a atenção, foram as experiências dos municípios. Muitos municípios brasileiros conseguiram chegar até os eventos oficiais, o Biratã, e explicar e trazer as suas histórias. Paragominas foi um dos municípios que teve muita visibilidade por conta do projeto deles, Paragominas Verde, tá? E alguns outros municípios dos outros estados acabaram tendo bastante destaque na Rio+20. Mas estava longe de ser uma grande convenção maravilhosa que a gente esperava, tá bom? Principalmente por conta de alguns retrocessos que a gente estava vivenciando na legislação ambiental. Muito bem, Luciana, já estamos em 2012. O que mais aconteceu de lá para cá sobre esse desenvolvimento que você quer contar para a gente? Vamos ver aqui. Quero contar para vocês que em 2012 nós tivemos a Rio+20, e em 2015 a gente teve um grande encontro dos países para tentar achar uma saída. Gente, essa história de desenvolvimento sustentável não estava caminhando bem, como não está agora. E olha a ideia que a ONU teve, de reunir todos os temas ligados ao desenvolvimento, para fixar o que eles chamaram de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Você já tinha ouvido falar dos ODS? Deixa eu até ver aqui, se alguns de vocês já trabalham ODS. Que esse foi um caminho que a ONU achou para fazer a discussão sobre todos os elementos necessários para a discussão sobre o desenvolvimento, tá bom? Eu vou explicar, então, aqui para vocês o que são esses ODS. Em setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, eles firmaram o que a gente chama de Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, eles firmaram o que a gente chama de Agenda 2030, vocês vão falar muito disso, tá? Que era o seguinte, gente, eram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com 169 metas integradas e indivisíveis, que deveriam ser implementadas de forma compatível com direitos e obrigações dos Estados. Percebam, então, que desde 2015 até 2030, a gente tem 15 anos para implementar todos esses objetivos. Aqui eu coloquei melhor para a gente ver quais seriam esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, vou falar disso daqui a pouco, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Que legal! Vocês não querem Um sonho, morar professora. nesse planeta? Oi, Biratã.
É um sonho, é utopia, né? Ô, Biratão, bora se mudar para esse país da ODS aí, para esse planeta da ODS. Eu quero me mudar para lá porque não é incrível, é um sonho. Eles colocaram ali tudo que a gente precisa resolver e várias metas para cada um desses objetivos. Aqui, para a nossa aula, até porque tem a ver com a aula que eu vou dar amanhã sobre a Amazônia, eu vou trabalhar uma ODS, que eu quero descobrir com vocês quais são as urgências relacionadas a uma dessas ODSs, que é o combate a mudanças climáticas. Vocês já ouviram falar, gente, do combate às mudanças climáticas? Está tendo uma repercussão muito grande os relatórios sobre a questão do clima. E eu queria conversar sobre isso com vocês hoje, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para a gente ver o que é a ODS de mudanças climáticas. Olha só. É uma ODS, o nome dela é Ação contra a Mudança Global do Clima, tá bom? É o objetivo 13, olha, deixa eu voltar. É esse aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui a luzinha de novo, desculpa, gente. Essa aqui, olha, Ação contra a Mudança Global do Clima, tá? Ação contra a Mudança Global do Clima ou Combate às Mudanças Climáticas, tá? Qual é o objetivo? Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Para cumprir esses objetivos 13, a gente tem algumas metas. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Implementar compromissos assumidos pelos países desenvolvidos, partes na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, para a meta de mobilizar conjuntamente 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes para atender a necessidade dos países em desenvolvimento, seria o Brasil, tá? No contexto das ações de mitigação significativa e transparência na implementação, e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio da capitalização o mais cedo possível. Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Muito bem. Qual é o grande problema aqui em relação ao clima, gente? Deixa eu até voltar. Vocês acham que a gente tem um problema do clima? Vocês acreditam em aquecimento global? Já ouviram falar sobre isso? O que vocês acham que está acontecendo com o clima? O clima do planeta, o planeta Terra está aquecendo, gente? É perceptível que está aquecendo, né, professor? Bom, a gente tem, aí eu queria lembrar com vocês, eu não sei se vocês estudaram, porque isso é coisa antiga, tá, gente? Isso é coisa da minha época, tá? Olha, a Tamira está dizendo que caiu a internet dela, que está chovendo ali. Mas eu acho que não, aqui a gente continuou, mesmo caindo a tua, viu, Tamires? A gente pode continuar, né, filha? Se cair, não se preocupa, tá bom? Qualquer coisa eu te peço ajuda. A gente continua. É bom porque está gravando, pois é. Olha só, gente, eu não vou demorar muito, não. Eu devo encerrar às 8 mesmo, tá? Eu já vou terminar aqui. Peço só mais um pouquinho de atenção de vocês. Meus amores, olhem só. Quando eu estudei, e eu sou de uma geração mais antiga que vocês, tinha uma matéria na escola, que eu já não me lembro mais qual era, mas deve ter sido geografia, e vocês devem ter estudado isso também, que falava das eras do planeta. Então, tudo começou com o que a gente chama de era glacial. Vocês chegaram a estudar isso? Quando o planeta começou, tudo era gelo, tá? Aí nós fomos tendo outros elementos da natureza que foram alterando o clima no planeta, inclusive o surgimento do fogo, tá? E
Isso quer dizer o quê, gente? Que a natureza e o meio ambiente sempre se transformaram e o clima sempre se transformou, tá? Isso não é novidade. Só que agora a gente está vivendo uma coisa que se chama Era do Antropoceno. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar essa expressão? Eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Antropoceno. Olha que nome, né? O Libério já ouviu. Era do Antropoceno. O que significa Era do Antropoceno? Muito bem, Libério. Vem de antropocentrismo. Nessa era do Antropoceno, significa que o homem é que está transformando o clima do planeta agora, tá? Nós sempre tivemos elementos naturais que transformavam o planeta. Nessa era, é o homem, é o elemento da natureza que está transformando o clima. E nós temos tido relatórios cada vez mais contundentes, mais claros, afirmando isso, tá bom? A nossa forma de viver, de fazer e de criar no planeta tem alterado o clima do planeta. Olha que coisa séria, não é? Bom, a gente tem alterado, principalmente nos níveis que a gente chama, quando vocês ouvirem a expressão assim, níveis pré-industriais. O que é isso? Nós tínhamos uma forma de nos relacionar com o meio ambiente antes da Revolução Industrial. E uma outra forma depois que a gente inventou a indústria, depois que a gente inventou as máquinas. Então, a nossa forma de produzir e de crescer após a Revolução Industrial é que tem sido a tragédia, amores. É isso que está muito difícil de conter, tá bom? Porque a gente precisa de muita energia, de muito recurso natural, e isso acabou impactando o clima do planeta. Por quê? Porque a gente está produzindo muito carbono e a gente está diminuindo as chances de capturar esse carbono. E ele acaba causando um mal terrível para o nosso ecossistema, porque ele promove, na verdade, ele promove vários impactos ambientais e, dentre eles, uma massa que acaba gerando o aumento da temperatura na Terra. Que terrível! O aumento da temperatura na Terra é terrível. Gente, 0,5 grau, 1 grau já é terrível. 1,5 é muito ruim. 2, a gente não aguenta. Então, vocês vão pensar, mas é só 1 grau que a Terra vai aumentar. Gente, é muita coisa. Isso pode causar um desastre ambiental muito grande. Então, os países do mundo inteiro devem se unir para combater as alterações do clima. Mas, Luciana, tu não está dizendo que o clima sempre mudou? Sempre mudou, gente. Mas o clima, ele se alterava de forma muito lenta, o que permitia aos seres vivos irem se adaptando de geração em geração a essas transformações. O problema é que o clima agora está se alterando muito mais rapidamente e numa velocidade em que nós, seres humanos, não vamos conseguir nos adaptar a tempo e fazer as transformações no nosso espaço que a gente precisa para nos proteger. Então, esse é o cuidado que temos que ter. O que vocês vão perceber é que o clima, ele nunca foi estático. Ele sempre vem no que a gente chama de padrão. Então, a gente sempre tem um padrão do clima e em alguns momentos acontece o que a gente chama de extremos, de aumentos ou diminuição de temperatura extremos que não fazem parte do padrão. Esses picos do clima em extremos aconteciam a cada 50 anos, tá? A cada 100 anos. E agora, eles começam a acontecer a cada 5 anos. E aquilo que era extremo começa a virar o padrão. E aí a gente começa a ter novos extremos, que talvez a gente não consiga suportar. Então, qual é a saída que nos resta? Não resta. Vamos diminuir o aquecimento global.
vamos controlar as emissões de gases de efeito estufa. Já ouviram falar isso, gente? Temos que controlar a emissão de gases de efeito estufa para não deixar a Terra esquentar tanto, para que a gente não tenha um aumento muito grande da temperatura. Tá, mas Luciana, como é que a gente faz isso? Olha, esse é um grande desafio do planeta. E a Amazônia, né, onde a gente está, onde a gente vive, pode contribuir muito. Quanto mais recursos naturais a gente tiver, especialmente as florestas, maior a nossa capacidade de captar carbono. Quando essa floresta está no chão, ela não só não faz a captação de carbono, como ela emite gás. Olha que terrível. Então, a gente não pode deixar a Amazônia ser desmatada também por uma questão climática, tá? Vamos ver um último relatório sobre combate às mudanças climáticas que foi divulgado recentemente, tem uma semana. E esse relatório, gente, causou muito desespero, porque ele traz uma realidade que a gente não queria ter, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou passar do horário da aula, tá, meus amores? Eu vou cumprir direitinho. Só vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, nós tivemos a publicação de um relatório desse aqui, que eu coloquei o nome aqui, olha, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ele tem esse apelidozinho que eu coloquei aqui, olha, IPCC. Olha quando ele foi publicado, gente. Tem uma semana, não foi? 9 de agosto. Ele é fresquinho, acabou de sair do forno, tá? Nesse relatório do IPCC, eles deixam claro, gente, que a temperatura global de 2081 a 2100 muito provavelmente será de 1 a 1,8 graus centígrados mais alta do que entre 1850 e 1900, no melhor cenário, tá? E no pior cenário será 3,3 graus centígrados a 5,7 graus centígrados. Isso aqui, gente, é tragédia, tá? Nas projeções dele, em curto prazo, nós vamos ter uma estimativa de 1,5 de aumento de graus centígrados. Em médio prazo, de 41 a 60, a gente vai ter uma estimativa central e a variação muito provável. E a longo prazo, essa variação aqui. Bom, o que isso quer dizer? Gente, se a gente tiver aqui o pior cenário, esqueçam, muitas cidades vão ficar debaixo d'água. Aqui eu deixei para vocês verem como aumenta muitos eventos que a gente chama de extremos de calor ou de frio, tá? Para vocês terem ideia, se de 1850 a 1900 a gente tinha um evento, uma vez no evento extremo, né, uma vez aqui, no caso de 50 anos, se aumentar 1 grau centígrado a temperatura, a gente vai ter 2,8 vezes. Se aumentar para 1,5, que é a grande possibilidade, vai aumentar para quase 5 vezes os eventos extremos, tá? Eventos de 10 anos. Se for de 50 anos, se eu tiver 1,5, que é a previsão do relatório, vai aumentar em 8 vezes os eventos extremos. Que eventos extremos são esses, gente? São catástrofes. A gente aumenta muito a possibilidade de catástrofes, que são esses eventos extremos que a gente não dá conta, que as cidades não estão preparadas, que a gente não está preparado. Nós temos que agir de dois lados. De um lado, nós temos que evitar o aquecimento e, de outro lado, temos que nos preparar para esses eventos. A gente tem que aumentar a nossa capacidade de resiliência, capacidade de lidar com esses eventos extremos e proteger a população, especialmente os grupos mais vulnerabilizados, tá? Eu deixei aqui meu muito obrigada para vocês, mas quero ouvir um pouquinho de vocês. O Biratã tem uma consideração. Tudo acelerado para o caos ambiental, de forma extrema. Ainda
temos tempo de amenizar. Fora Bolsonaro, olha aí, protesto, o Biratã protestando, né? Nós vamos falar sobre a política do governo federal aqui também, tá, o Biratã? Porque eu vou falar com vocês na aula de amanhã sobre a política que a gente tem tido para a Amazônia e o que a gente tem enfrentado no que se refere a desmatamento. A gente vai falar desse nosso grande desafio relacionado às atividades produtivas nas terras indígenas, nas comunidades quilombolas. Amanhã a gente vai falar sobre essa crise ambiental na Amazônia. Hoje eu dei um passeio só pelo mundo, para vocês terem ideia do que está sendo discutido no planeta, tá bom? Mas amanhã eu vou aterrissar na Amazônia. A gente vai falar sobre essa crise, sobre o que tem que ser feito na Amazônia, sobre os nossos desafios de desmatamento, de violência. A gente vai conversar sobre tudo isso amanhã. Vocês viram que eu fiquei ainda só falando do planeta, né? Agora, a gente vai vir para a Amazônia na próxima aula, e nas aulas seguintes, o tempo inteiro, a gente vai poder fazer essas discussões. Tá bom, meus queridos? Eu queria saber se vocês têm mais perguntas para mim. Eu falei muito rápido, eu sei, gente, é porque eu me empolgo, eu quero contar as coisas para vocês, mas eu vou tentar falar mais devagar. Eu mesmo acho que eu falo rápido, mas eu vou me treinar para eu falar mais devagar, tá bom? Amanhã eu acho que eu vou conseguir, tá? E eu acho que também é que como eu cheguei atrasada demais hoje, né? Achei que era às 6h30, eu fiquei querendo não perder nada, aí eu falei muito rápido, mas eu vou me controlar, vou falar devagarinho. Mas vocês também podem falar, professora, vai mais devagar, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Casey, pode falar, meu anjo. Professora, tem alguma leitura para ser feita amanhã? Recomendações de leitura? Ótimo, Casey, tem sim. Olha, quando vocês, eu acho que a gente tem na sala do Google Meet, deixa eu tentar achar aqui, do Google Classroom. Lá na sala do Google Classroom, a gente disponibilizou alguns materiais para vocês. Deixa eu... Ah, não, eu tenho aqui, peraí. Aí eu vou dizer qual é que você vai ler, tá bom? Tem 2 materiais que eu gosto muito. Eu vou botar, inclusive, o link aqui, querem? E vou botar o texto também. Eu disponibilizei lá um material para vocês. Mas esse, eu lembro que estava lá, é um relatório do MAP Biomas, relatório, mas eu disponibilizei, eu não sei se eu disponibilizei o último, eu vou aproveitar que você perguntou, Casey, e vou botar aqui para você, tá bom? E eu vou botar esse relatório, eu já vou colocar o link completo aqui para vocês, tá bom? Relatório de 2020, né? É, o de 2020. Ele aparece lá para vocês? Eu consegui baixar. Pronto, eu vou botar o link aqui, mas esperem aí, porque eu também quero que vocês leiam um outro material que eu gosto demais, que é muito legal. E eu adoro leitura que tem gráfico, que tem mapa. Isso me ajuda a entender. E eu acho que pode ajudar vocês também. Eu gosto desses relatórios em que eles tentam ser bem didáticos com a gente, sabe? Porque não é a minha área também, né? Eu sou da área do direito, assim como vocês, então, muitas vezes, gente, eu tenho muita dificuldade para entender, afinal de contas, do que eles estão tratando. E aí, essas publicações, elas me ajudam muito, porque tem desenhos, tem mapas, aí eu consigo entender esses termos técnicos. Eu vou botar um outro que eu quero que vocês acessem, e olha só que esse que eu coloquei agora é um relatório chamado, uma publicação do Amazon, chamado O Avanço da Fronteira na Amazônia, do Boom ao Colapso. O que é isso? É um estudo do Amazon que tentou ver qual é o padrão de desenvolvimento na Amazônia, que mostra que no início dos grandes projetos a gente tem um boom dos municípios com muita atividade produtiva, mas depois da fase inicial de construção, quando chega a fase de operação,
esses municípios entram em colapso porque a maior parte dos trabalhadores é demitida, tá? E é também muito interessante para a gente fazer a discussão do desenvolvimento na Amazônia, quando a gente tratar disso amanhã. Tá bom, meus queridos? Aí você pode ver esse segundo link também, tá bom, Casey? A minha aula, ela vai ser baseada nesses 2 relatórios aí, que a gente vai falar muito de desmatamento, e também vamos falar de conflitos relacionados ao desmatamento na Amazônia. Tudo bem, meus amores? Oi, Raimundo, tudo bom? Raimundo também ligou. Tudo bem com você? Meus queridos... Tudo, professora, aqui na expectativa dessa sua aula, por sinal, maravilhosa, vem acrescentar no processo da residência. Que bom, Raimundo. Eu fiquei assustado, igual aquele personagem da Era do Gelo. Sim, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tentem ficar bem atentos, está tendo muita reportagem sobre isso, mas eu vou falar para vocês. É bem preocupante essa questão climática. A gente tem que estar muito junto para combater isso, viu? Mas eu acredito que a gente vai transformar tudo. Eu tenho muita fé, entendeu? A gente vai conseguir transformar tudo. Se Deus quiser, a gente vai salvar o planeta. Nós estamos juntos aqui, né? A gente vai salvar esse planeta, não vamos? A sementinha aqui com certeza vai vingar. Vai, meu filho, vai sim. Bom, meus queridos, eu quero deixar o meu abraço para vocês, dizer que eu estou feliz com a nossa disciplina, com esses dias juntos que nós vamos ter, tá? Amanhã eu vou pedir para vocês para a gente começar às 18. Eu não vou me atrasar, peço desculpas novamente, porque eu sei que muitos de vocês chegaram aqui às 18. Eu não sei porque eu achei que era às 18h30, mas amanhã a gente começa às 18, tá bom? E aí prometo também que eu vou falar mais devagar, tá? E a gente vai ter tempo para conversar bastante, eu não vou estar atrasada, né? E aí eu vou falando mais devagarinho, tá bom? Professora... Por não, Rosane. Obrigada, professora. A gente, só para informar que os links já estão no grupo do WhatsApp, que alguns têm acesso mais fácil, os materiais também, e a gente quer agradecer, né? A gente não teve tempo no início, mas agradecer imensamente pela sua colaboração no nosso programa de formação, né? Eu acredito que a gente vai ter momentos de muita aprendizagem essa semana, né? Com certeza são assuntos, temas que nos interessam muito, né? Enquanto povos indígenas e quilombolas. Então, a gente está nessa expectativa, né? Viu que a turma é muito participativa, eles e elas interagem muito, né? E a gente agradece mais uma vez, né? Pela sua contribuição. Ai, Rosane, eu amei. Gostei muito de estar aqui com vocês e é uma oportunidade da gente aprender juntos, né? Eu também, pensa que eu não vou explorar vocês, vou fazer tanta pergunta para vocês, vocês se preparem, porque eu também quero aprender um monte de coisa, tá bom? Então, a gente vai dando continuidade no curso, qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, vão falando para mim que a gente já vai ajustando, tá bom? Deixo o meu boa noite, meu beijo, meu abraço virtual para todos. Rosane, muito obrigada, tá, querida? Estamos à disposição, professora. O que precisar, só fazer contato. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, companheiros. Boa noite.